outro detalhe importante neste livro do Joseph Ivmey é o que nós citamos no início, né? A referência que ele faz ao texto do pastor John Gill, essa defesa do credobatismo feita pelo pastor John Gill, né, antes do Joseph Ivmey. O texto do John Gill, que surge logo no começo aqui do livro do Joseph Ivmey, né, depois do prefácio do autor, vem então esse texto do John Gill. Foi adicionado aqui com a obra, junto com o texto original, com a finalidade de ajudar as pessoas que fossem ler o livro a entender, pela pena de um grande teólogo batista, que era o John Gill, toda essa questão relacionada ao credobatismo, né, e a fragilidade, conforme o John Gill expõe aqui, do batismo infantil e a sua total ausência de comprovação bíblica, né, de evidência bíblica. Olha, antes de prosseguir, um detalhe importante. O batismo de crentes é uma marca inegociável para os batistas. Na verdade, para os batistas, eu já disse isso muitas vezes, e eu não sou o autor dessa frase, claro, muitos batistas disseram a mesma coisa: batismo é imersão. Batismo é imersão. Não é outra coisa, não é a fusão não é batismo, aspersão não é batismo, meia imersão não é batismo. O batismo é imersão completa. É o mergulho total da pessoa em águas. Esta é uma marca que vocês vão encontrar em todos os clássicos batistas. Talvez essa marca esteja um pouco enfraquecida em nosso tempo por causa de um preço muito alto que a ideia de catolicidade vem trazendo, vem custando aos batistas. Os batistas, eles são hoje muito alinhados, não há nenhum problema nisso, são muito alinhados a grupos reformados pedobatistas, que são nossos irmãos em Cristo, pessoas amáveis, crentes genuínos, que deram e têm dado ainda muitas contribuições, inclusive para os batistas. Mas o que eu me refiro a uma catolicidade exagerada é aquela que acaba sacrificando as suas próprias marcas características. Então hoje, muitos batistas estão recebendo em suas igrejas membros de igrejas pedobatistas sem exigir um novo batismo ou reconhecendo o batismo infantil. Então isso é simplesmente um absurdo, é algo que nenhum batista do passado considerou receber, salvo pouquíssimas exceções. Em toda regra há uma exceção. Entre os batistas reformados do século XVII também houve exceções, mas foram raríssimas. Raríssimas exceções que cederam a isso. E nós estamos falando de um momento de redescoberta do batismo de crentes, do batismo por imersão, etc. Então são raras as exceções. O que esse autor faz aqui talvez hoje pareça muito ofensivo para a mente moderna, né, que é tão sensível às palavras. Mas o que ele está fazendo aqui ao escrever isso era algo absolutamente normal para todo batista. Ninguém estranhava isso. Na verdade, nem mesmo os pedobatistas estranhavam esse posicionamento dos batistas. Era essa a marca. Era isso que acabava fazendo uma divisão entre batistas reformados e pedobatistas reformados. Essa era a divisão. Nós cremos no batismo de crentes. Cremos na imersão como forma de batismo única na Escritura. Isso não era para estranhar ninguém. Mas hoje, devido a essa alta demanda de catolicidade, as pessoas acabam sacrificando algumas das suas marcas para não romper com outros irmãos. Eu creio que naquilo que é preciso romper, deve haver o rompimento em prol da verdade. Custe o que custar. Isso não significa fazer inimigos. Isso não significa desconsiderar nossos irmãos pedobatistas. Eu tenho uma estima muito grande pelos meus irmãos pedobatistas reformados. Muito grande. Aqueles que conviveram comigo sabem
do carinho, do amor, da consideração e do respeito que eu tenho por todos os nossos irmãos pedobatistas reformados, dos quais eu aprendi muito e continuo aprendendo. Mas se há algo que nós estamos separados, é quanto à concepção do batismo. Esse não é um ponto primário da fé cristã. Nós somos irmãos, não estamos separados por causa disso, da família de Deus. Mas neste ponto, que é um ponto secundário, um ponto distintamente denominacional, há uma separação entre batistas e credobatistas. Essa chegada dos neocalvinistas acabou trazendo junto consigo essa catolicidade exagerada que acaba por sacrificar pontos distintivos importantes em prol de uma unidade maior. E eu não creio que isso seja saudável porque não é bíblico. Abdicar de uma verdade bíblica para manter a paz não é o melhor caminho. Para manter a unidade não é o melhor caminho. O melhor caminho é a verdade sempre. Custe o que custar. E aqui eu quero fazer mais uma vez menção ao que aconteceu com Lutero na Dieta de Worms, quando ele não negou os seus livros. Ele não negou os seus escritos. Ele disse: não posso negá-los, nem a minha consciência me permite fazer isso, e nem as escrituras sagradas me permitem fazer isso. Portanto, não negarei os meus escritos. Eu os escrevi. Eu creio nestas coisas.